Olá, eu sou o Danilo Schmidt. Eu sou o Alisson Lamagnoli. Eu sou o Thiago Brunelli. Ué? Sou o Ricardo França, gerente comercial da Nanda Metais aqui de Piracicaba. Nós somos engenheiros civis do canal Acabou Lavou. Se inscreve no canal. Deixe seu joinha. E roda a vinheta. Preview. Hoje estamos aqui na Ananda Metais, na cidade de Piracicaba, na fábrica deles, junto com o gerente comercial Ricardo França, que é grande amigo meu, conheço ele de outros carnavais. Na época que era estagiário. Na época que era estagiário, isso mesmo. Eu não ia falar, mas você falou. Ricardo, fica à vontade, se apresente. Tudo bem? Então estou aqui reunido com nossos amigos. Vamos falar um pouquinho de telhas metálicas. Hoje está em alta, os engenheiros, arquitetos têm feito a especificação disso principalmente para construções residenciais. Então deixou de ser um produto que é aplicado na construção de grandes galpões, mas hoje também em residências. E nós vamos fazer esse bate-papo descontraído para falar um pouquinho desse produto. O que você deve saber na hora de realizar a cobertura da sua residência. Então, você que tem dúvida, hoje a gente vai quebrar o tabu para você colocar uma telha metálica na sua casa. Vamos tirar cerâmica, vamos tirar aquelas de fibrocimento. Principalmente de fibrocimento, pelo amor de Deus. Bem, vamos começar então falando sobre os tipos de telha, né? Porque apesar de ser telha metálica, ela tem diversos tipos diferentes e cada um com uma finalidade, né, Ricardo? As telhas metálicas, elas até então, elas eram conhecidas popularmente como as telhas galvanizadas. Mas é importante reforçar que houve uma evolução no que a gente chama aqui em chão de fábrica de revestimento. Hoje não se usa mais o galvanizado, pode até se utilizar, mas não é o recomendado para a fabricação de telhas. O galvanizado é o que usa para rufo, pingadeira, cara, essas exatamente. Coisas. Então hoje houve um avanço e o revestimento é galvalume. Qual que é a diferença? Que ele recebe um percentual de banho de alumínio. E a vantagem é que você tem um produto mais resistente em termos de corrosão, esteticamente mais bonito e tem outras vantagens, inclusive na questão de refletividade, ou seja, o tanto de calor que ela absorve, ela vai ser mais eficiente. Ela reflete mais os raios solares. Exatamente. Ou seja, acho que vai deixar a casa do pessoal mais fresca internamente, né? No calor que tá hoje em dia, não vai passar aquela caloria pra dentro da... não. Aqui no interior, galera, é 50 graus, né? Mas ela já ajuda. E quanto mais ou menos assim? Vamos falar que esteja 32 graus. A temperatura interna percebida. Assim, a gente tem que levar em consideração que tem vários fatores que podem influenciar. Tá? Pé direito, tamanho da construção, se vai ser uma telha sanduíche ou não. Para quem não sabe, pé direito é a diferença de altura entre o chão e o teto, tá? Então isso é chamado de pé direito. Mas vamos dizer aí que em média uma telha sanduíche, que é o conjunto de duas telhas que tem um preenchimento, ó, que nós estamos vendo esse aqui. Modelo então aí. Você tem um ganho aí de temperatura em torno de 6 graus. Então de 32 cairia para uns 26. Isso, aproximadamente isso. Já ajuda bastante, hein? E tem outros benefícios, conforme nós vamos bater um papo aqui, na questão, por exemplo, acústica, também, que ela é bem eficiente. Ô Ricardo, e qual é o diferencial? Porque a gente está vendo, se a gente olhar esses modelos aqui, tem uma branquinha, uma amarela, uma mais sujinha aqui. Vamos falar primeiro de modelos. No passado, principalmente os galpões em arco, era muito comum o uso dessa telha ondulada que lembra muito as famosas Brasilite. Sim. Então, geralmente essa telha é utilizada para telhados em arcos. Ela não é recomendada, por exemplo, para uma construção residencial por conta de ela ter uma altura muito baixa, então o escoamento de água dela não é tão eficiente. A altura que você disse é quando a gente nivela aqui, essa diferença. Isso, exatamente. Legal. Então o mais comum, o que a gente vê em obra é isso daqui, que são as telhas trapezoidais. Em resumo, você tem uma eficiência no que diz respeito à resistência dela. Então isso aqui é o mais comum de ser utilizado. A diferença de altura, se você for ver aqui em relação àquela ali, é bem maior, né? Você tem aqui 40 milímetros ou 4 centímetros
tá? E tem vários modelos trapezoidais, mas esse aqui é o mais utilizado, tá? É o modelo 40980, tá? O que seria? Uma telha que vai ter um trapézio de 4 centímetros e ela vai cobrir 98 centímetros, quase 1 metro. Tá? Então, esse é o que nós recomendamos, por exemplo, para construção residencial. Entendi. E daí eu posso usar esse que não tem o isopor aqui no meio, ou um daqueles ali que a gente chama de sanduíche. Exatamente, é a famosa telha sanduíche, né? Ou telha termoacústica. A diferença que nós estamos vendo aqui é no tipo de preenchimento. Então, o mais comum é usar o EPS, o isopor. Né? Nós temos a telha com preenchimento em poliuretano. E esse daqui é um lançamento que seria um isopor que tem uma eficiência térmica bem melhor do que o isopor comum. Tá? E seria intermediário com o PU ou poliuretano. Tá. Porque o poliuretano ele é mais denso. Exatamente. E por ser mais denso, ele absorve mais calor e mais som também. Então, assim, na hora que o sol bate, o calor que passa é menos e quando, sei lá, chove, por exemplo, o barulho que faz é menos também. Exatamente. Você tem uma densidade maior, ou seja, você tem uma resistência melhor e a eficiência térmica em relação a uma telha com isopor chega a ser quase 3 vezes maior. Só para vocês que não sabem não tem referência do que é densidade, né? A densidade aqui, acho que vocês não vão conseguir perceber no vídeo, se eu der zoom vai ficar zoado. O que acontece? O número de vazios, ou seja, pontinhos que a gente vê aberto aqui é muito menor do que o próprio isopor. O isopor ele tem mais ar dentro e essa aqui tem menos ar. Resumidamente é isso. Quanto menos ar tem, mais denso. Acho que pode ser. Eu vi uma vez uma obra, Ricardo, uma telha que era sanduíche, mas ela não tinha essa lâmina de baixo. Geralmente o pessoal Isso faz... é gambiarra? É gambiarra. Tá? O pessoal faz para economizar. Entendi, mas na Porque verdade... nada mais é, o custo, isso aqui é formado de 2 telhas mais o preenchimento. Por isso que é um sanduíche. Exatamente. Você vai comer um sanduba lá no McDonald's, não vem com pão embaixo. Mais ou menos isso. E o que acontece? Muitas vezes essas telhas, a pessoa pensa, eu vou aplicar isso, na minha casa tem laje, não vai aparecer, não tem problema. Mas essas placas, com o passar do tempo, como elas são coladas, ela vai se soltando. Vai desgastando. Então você comprou uma telha para ter a função termoacústica, né, ela vai se soltando. Você muitas vezes ou dificilmente vai subir num sótão, numa laje, você não vai se dar conta disso. Então, não economize nesse quesito. É o famoso que o barato sai caro. E Alisson, acho que é legal a gente comentar também aí, falar um pouquinho mais da parte técnica sobre a fixação, né? Porque essa telha, ela é muito boa, mas ela precisa ser fixada da maneira correta. Então, eu acho que não é basicamente jogar em cima da laje, grosso modo dizendo. Exato. Você tem que montar uma estrutura para fixar ela, seja uma estrutura metálica, uma estrutura de madeira que vai suportar ela e ter as devidas vedações ali para não estar infiltrando água pelo furo na telha que você vai fazer para fixar ela com os parafusos. E Ricardo, quando a gente vai fixar essa telha, ela é bem mais resistente do que telha cerâmica, ela é bem maior que a telha cerâmica também. Qual que é o espaçamento que a gente consegue ter entre, uma ponta e outra, assim, o maior espaçamento que eu consigo ter para fixar ela? A gente recomenda 1,5 metro. 1,5 metro de espaçamento. Tá? Numa residência é isso. Só que é importante reforçar que além da telha, do parafuso de fixação, tá? Já que a gente está falando de fixação, vale a pena reforçar que por uma questão de comodidade, os profissionais têm o hábito de fixar o parafuso no que a gente chama do canal aonde vai passar a água. Exato. Imagina exatamente isso, gente. Essa aqui é a sua telha. A água, na hora que ela vai escorrer, ela não vai escorrer aqui em cima. Eu costumo dizer que a água é preguiçosa. A água vai pelo caminho mais fácil, tá? Então ela vai querer passar pela parte mais baixa da telha. Se você faz o furo aqui para colocar seu parafuso, para onde que essa água vai? Para baixo. Para dentro da sua casa. Então o furo tem que ser feito na parte superior do trapézio. A gente chama de onda alta, fixação na onda alta. Entendi. Então aqui é o canal e aqui seria a onda alta. Legal. Então o furo para fixar o parafuso tem que ser aqui. Exatamente. E é legal falar também que não é qualquer parafuso, né, Ricardo? Não é parafuso. Aí você vai ter um parafuso específico. Talvez o instalador pode alegar que o custo do parafuso. Mas, gente, não estou falando de centavos de diferença.
para algo que é extremamente importante. Exato. Vocês, como engenheiro, podem afirmar que a cobertura é o que vai proteger todo o resto Da casa. né? Você sabe aquele problema de infiltração, sua parede está mudando de cor. O seu forro cai na sua cabeça. É fazer isso bem feito que vai evitar que isso aconteça. Então, assim, tem uma questão de comodidade da maioria dos profissionais, porque dá mais trabalho, tá? Fixar aqui. Então, você vai usar um parafuso correto, Maior, né? maior, corretamente, vai fixar ele na onda alta e, além do parafuso de fixação, você vai utilizar o que nós chamamos de parafuso de costura, que, como diz o nome, é para costurar uma telha na outra. Porque tem Para você ter aí espaço, também, né? Quando exatamente, Legal. para você ter aí uma vedação, né? Não permitir então que haja espaço para ter ali vazamento. E se você já viu alguma vez algum telhado desse aqui instalado, você deve ver também que na cabeça do parafuso, na parte de cima do parafuso, tem também geralmente um anel de borracha, né? Esse anel de borracha é também para ajudar na hora da fixação de não entrar água por aquele... Para vedar, né? É, para vedar mesmo. Ô, Ricardo, e assim, qual que é a durabilidade que a gente tem desse material? Tanto dessa simples que não tem o isopor, quanto da do isopor, assim. Quanto tempo gera manutenção? Quanto tempo um telhado com essa estrutura de telha duraria? Vamos começar pelo início, que é a instalação, né? Primeiro a gente tem que ter o cuidado necessário na instalação. O que acontece? Parafuso. Então o instalador vai lá, faz a furação, a fixação correta, aquilo vai gerar limalhas. Gerar o quê? Limalhas que são Na hora que ele fura, sai ferro. os cavacos. Os cavacos. Os cavacos. Ou tipo tem aquele pó de necessidade- serra, né? que Ou sai da tem madeira. necessidade de fazer um corte numa telha, muitas vezes ele faz isso em cima da cobertura, o que não é o correto. Tá? Se ele não fizer uma limpeza após essa instalação, Aquele pó de ferro vai ficar tudo ali. vai ficar acumulado ali. E aquilo, o que vai acontecer? A partir da onde está concentrado aquele cavaco, esse pó, então você vai começar a ter início de corrosão. Por quê? Aço com aço, todo mundo sabe, né? Você tem ali o que nós chamamos de ferrugem. Exato. Então, primeiro, se tomar esse cuidado correto. O segundo, depois do telhado pronto, vai ter outros trabalhos que vão ser Às executados. vezes colocar placa de aquecedor solar, antena de televisão. Compressor de ar-condicionado. Também, exato. Muitas vezes o problema mora aí, porque esses profissionais também vão trabalhar em cima dessa cobertura e Com vão aquela boa tomar vontade. esse cuidado de fazer a limpeza correta. Eu estou falando por experiência própria, porque, conforme você sabe, recentemente eu concluí uma construção e mesmo eu trabalhando com telha foi justamente onde eu tive o problema. Eu me deparei com minha cobertura, depois da instalação de equipamentos, com pontos de ferrugem, porque a pessoa não tomou o cuidado E daí, correto. se der ferrugem, o que faz para resolver? Se for início, rapidamente você limpa aquela superfície, faz uma Tem limpeza. ferrugem? Pode fazer uma limpeza, eu recomendo até o etanol, você pode utilizar. Tá? Se for uma Arco telha, deposto. se for uma telha pintada, né, eu já recomendo você passar um spray ali naquela região para você poder ter a sua telha, né, Para garantir a para durabilidade garantir a dela. durabilidade dela. Daí falando de durabilidade, né, uma telha, por exemplo, em uma cidade como Piracicaba, onde nós estamos aqui, ela pode ter uma duração de 35 a 40 anos. Acho que a gente pode falar um pouquinho de algumas vantagens que a telha tem. Né? Então a gente já falou sobre essa questão de térmica e acústica, né? Que ela ajuda a reduzir a temperatura, ajuda a reduzir ruído, não, principalmente chuva, né? Chuva faz um barulho do cão em telha metálica, só que com o isopor, o isolante, ajuda a reduzir esse barulho. Mas também tem um fator de inclinação, né? Que é um dos motivos que é o queridinho dos arquitetos aí na hora de especificar também. Exatamente. Hoje está muito em alta a platibanda. Que é aquele telhado escondido que você não vê o telhado. E muitas vezes ali se requer uma inclinação mais baixa, né? Para A você parede não não ter ficar uma alta. parede muito alta, né? Também implica em custo também. Isso. O custo, acho que destoa um pouco o projeto. Então, a vantagem dessas telhas é que você já consegue trabalhar com uma inclinação a partir de 5%. Bem baixo. Muito bom. Bem baixo. Pra vocês terem ideia de uma referência de números, geralmente telhas de fibrocimento, telhas de cerâmica, você tem uma inclinação de 20% a 30%. Cerâmica a partir de 35. 35%? Exatamente. Então esquece que eu falei, cara. Cerâmica a partir de 35, mas assim, para quem não entende essa questão da porcentagem, imagine o seguinte, o que é 5% de inclinação? A cada 1 metro de telha que a gente tem, eu vou ter só 5 centímetros de diferença de altura.
Então, se você tiver um telhado, por exemplo, com 4 metros de comprimento, a altura no final desse telhado vai ser só 20 centímetros. 20 centímetros é um palmo meu, tá? Então, isso é bem legal. Quando que se fosse uma telha cerâmica, 35% seria 1,40 m. Então, a diferença é de 20 centímetros para 1,40 m. Uma casa aí de 150, 200 metros quadrados, quanto tempo demora para você instalar um telhado desse? Com a estrutura pronta, com as calhas instaladas, 2 a 3 horas você faz a instalação de toda uma cobertura. Exatamente. Vamos dizer assim, se a pessoa vai instalar as calhas e a estrutura, que leve 4 dias. Para colocar a estrutura e a calha. Completa. Mais um dia para colocar as telhas. 2 a 3 horas ele instala essas telhas. Porque a instalação é muito fácil. Reforçando que você já compra as telhas no comprimento que você vai utilizar na obra. Que geralmente fornecedores eles já te entregam, você passa o projeto e exatamente. Faz a daí quem vai instalar muitas vezes passa já as medidas. Porque é importante que essa medida não seja baseada pelo projeto e sim depois da cobertura pronta, que o instalador vá, tire essas medidas, puxa a trena e confirme essa medida para quem está construindo. Ele passa para nós e nós vamos fabricar exatamente nas medidas, sem necessidade de corte na obra. Ô Ricardo, e para o pessoal que está assistindo o vídeo, teve curiosidade, quais são as suas recomendações finais, assim, se eles forem comprar a telha, instalar, o que eles vão precisar se atentar? Primeiro, telha metálica não é tudo igual. Nós vimos aqui alguns detalhes. A qualidade, ela é um diferencial sim, só que é algo difícil de se detectar. Então questione o seu fornecedor, mas se atente, por exemplo, à questão da espessura do aço. Não compre apenas mais barato. Muitas vezes você vai ter lá, conforme a conversão de placa, de aquecedor solar, compressor de ar-condicionado, antena. Então invista numa telha com aço, espessura um pouco maior. Você vai pagar muito pouco a mais em relação a isso, mas é uma vantagem imensa. Tá? Você não vai ter essa preocupação de qualquer um que pisar amassar facilmente. Tá? Então isso é uma possibilidade. A outra procure comprar essa telha pintada, a parte superior de branco. Ah, mas a minha cobertura é uma platibanda, ela não vai aparecer o telhado. O branco não é uma questão de estética, você também tem um ganho térmico em relação a isso. Uma questão fora aqueles 6 graus que você comentou que reduz para baixo. A pintura ajuda ainda mais nisso aí. Você tem a questão de refletência, então o calor muitas vezes ele não absorve tanto calor como uma telha que a gente chama no formato natural. Isso é um investimento que vale a pena. Construções que recebem selo ecológico, isso é uma obrigatoriedade. Ela tem que ter o telhado obrigatoriamente pintado de branco. Legal. Tá? Então essa é uma das dicas. Então telha metálica não é tudo igual. Não se baseie sua decisão única e exclusivamente por preço, porque senão você pode estar tomando uma decisão, e é um investimento, muitas vezes um sonho que está ali envolvido, e literalmente é uma coisa você para pode ter 40 anos, igual você falou. Exatamente. E aí, acabou? Lavou, né? Lavou. Beleza, galera, então, gente. Se você gostou do... Você vai, Danilo? Tô querendo pegar um café. Caramba, cara. Já pega, já a máquina tá aqui, ó. Galera, se vocês curtiram o vídeo, tiverem com alguma dúvida, a gente vai deixar os contatos do Ricardo aqui embaixo da Ananda Telhas, vocês podem entrar em contato, mandar e-mail. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas pra gente mesmo, escreve aí nos comentários as dúvidas que vocês têm. Se for alguma coisa bacana da gente comentar, a gente grava um outro vídeo sobre isso. A gente vem aqui na Ananda de novo, o cafezinho deles é bom. Até rodar alguma obra depois pra estar vendo alguma informação mais detalhada. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha pra gente. Isso aí. Valeu, galera. Desmontar tudo aí. Quero primeiro agradecer aí a equipe Nota 10 aí da Acabou Lavou. Foi um prazer receber vocês em nossa casa. Tá? Eu sou Ricardo França, gerente comercial da Ananda Metais. Sou responsável pela divisão de telhas metálicas. A Ananda é um fabricante nacional com 26 anos de atuação aí no mercado, tanto de telhas térmicas como perfis para construção a seco, paredes e forros de drywall. Vou deixar aqui abaixo o telefone do nosso departamento comercial. Acompanhem também nas redes sociais nossos canais, a Ananda Web TV, onde nós também temos vídeos com esclarecimentos técnicos sobre cobertura que pode complementar o bate-papo que nós tivemos aqui hoje. Muito obrigado
e acompanhem-nos nas redes sociais.